Oi, oi, galera! Hoje eu vou trazer para vocês a resenha do filme Five Nights at Freddy's. Vamos lá? O filme é baseado no jogo que faz muito sucesso com os jovens e as crianças. Ele conta a história do restaurante Freddy Fazbear's Pizza. Tudo se passa dentro desse restaurante que fez muito sucesso nos anos 80. Só que por alguns percalços ele teve que ser fechado e até hoje o seu dono, que é super excêntrico, não quis vender o restaurante e ele tá lá. E mesmo assim ele contrata aí seguranças noturnos para poder vigiar esse restaurante. Eis que inicia o filme com um segurança aí que aparentemente foi assassinado. E então Mike, que é um jovem que vive com a sua irmã Abby, ele sustenta ela, então ele tem que trabalhar para poder colocar comida em casa. E tem a sua tia Jane que quer tomar a guarda dela. Então ele vai trabalhar nesse restaurante. O trabalho é de meia-noite às 6 da manhã. A princípio é só para vigiar as câmeras e proteger o restaurante. Só que a gente sabe que a história não é bem essa. Eis que tem um mistério por dentro desse restaurante e os bonequinhos que parecem ser fofinhos, que animavam a galera aí na época do que o restaurante funcionava, eles tomam vida e fazem um massacre geral. Eis que 4 crianças estão desaparecidas desde essa época aí dos anos 80. Elas nunca foram encontradas e reza a lenda que essas crianças estão aí, a alma delas está dentro dos bonequinhos. Quem já jogou sabe que a ideia do joguinho é que nós somos vigias noturnos, a gente tem que tentar sobreviver essas 5 noites dentro da pizzaria. Então, o jogo conta a história que 2 crianças estavam desaparecidas e acharam o culpado por conta das câmeras, mediante as câmeras. E essas crianças nunca foram encontradas. Logo depois, a inspeção sanitária interdita a pizzaria. Os clientes estavam reclamando que eles estavam sentindo cheiro de putrefação nos bonecos. Depois tem a morte de mais 3 crianças e dessa vez é um novo assassino. Então, ao todo, no joguinho, são 5 crianças. Então, por conta de dificuldades financeiras, o dono acaba tentando vender a pizzaria e não consegue. Por isso, ela foi fechada. Freddy, Bonnie, Chica e Foxy são animatrônicos e eles são animados por motores elétricos. Em 1987, ocorre a mordida de 87, que um cliente ele foi mordido por um dos bonecos e acabou que ele perdeu um pedaço do rosto e do cérebro. Então esse filme veio aí com essas premissas, só que aqui ele traz uma história diferente e não traz essa história em si para dentro do filme. Então a gente não vê nada disso que eu falei agora, que é do joguinho, mas vem com a ideia desses 4 bonequinhos que atacam as pessoas. E aí ao longo do filme a gente vai entendendo o porquê disso tudo. Pra galera do terror e para quem joga o joguinho, estava esperando um filme totalmente slasher, com bastante gore, bastante terror, mas infelizmente não foi o que chegou pra gente. Não sei se é por conta de quem joga o jogo, são crianças e adolescentes, eles não quiseram fazer um filme muito sangrento, muito pesado, por conta da classificação indicativa. Então ele veio com 14 anos. Então eu acho que ele perdeu o foco por conta disso. Eu fui com muita expectativa para esse filme, esperando o filme de terror do ano. Então a gente esperou aí bastante gore, bastante sangue, bastante, né? Porque assim, a história em si é boba. Mas então eu acho que, né, se tivesse colocado um terror, uma coisa mais sombria, mais sangrenta, com certeza tinha sido excelente o filme. Mas ao contrário, ele começa com um drama bem grande aí, que o Mike, ele mora com a irmã Abby, e eles perderam os pais, e perderam um irmãozinho também, que foi sequestrado. Então ele vive nesse conflito, ele sempre se culpa pela perda do irmão e tenta a qualquer custo achar o sequestrador. Só que isso já fazem mais de anos e ele nunca encontrou nada, nenhuma pista sequer.
E a sua irmã vive no mundo da lua, ela sempre tá desenhando, ela não tem muito contato com ele até tenta se aproximar dela, mas ela sempre tá se esquivando, sempre ali no mundinho dela, e ela tem uns amigos imaginários. E essa tia, Jane, que quer pegar a guarda dela de qualquer jeito. Então o filme fica muito tempo nisso, nesse drama familiar, o tempo todo mostrando isso, a dificuldade do Mike de conseguir um emprego, porque ele vive com essa culpa, então ele tá sempre nervoso, e é uma situação bem delicada. E aí quando o filme começa a desenrolar, que ele vai realmente trabalhar no Freddy Fazbear's Pizza, aí a coisa que a gente começa assim, né? Ah, agora vai ser legal, agora o negócio vai rolar solto, morte o tempo todo. Eles não acontecem as mortes, só que eles não mostram. Então, por exemplo, uma das mortes mostra só a sombra da pessoa sendo assassinada. As outras que morreram só mostra o corpo no chão. Então, ele perdeu um pouco dessa violência. Não tem violência no filme, tanto quanto a gente esperava. Então, eu achei que se tornou bobo por conta disso. Então, é aquela historinha bobinha de 4 bonequinhos ali, ursinhos, que atacam, né? E que crianças foram perdidas. Então eu acho que por conta disso acabou perdendo um pouco aí a ideia do terror e ele acabou ficando um pouco bobo. A abertura do filme é bem legal. Ele passa aí cenas do filme querendo contar um pouco da história, como se fosse um joguinho mesmo. Então a gente vê aquela imagem pixel, é super legal. Eu acho que isso aí já ganhou um ponto. E a questão do elenco, que eu gostei bastante. Então temos o Josh Hutcherson, que é o Mike, o protagonista. Temos a Piper Rubio, que faz a Abby, a irmãzinha. A Elizabeth Lale, que faz a Vanessa. O Matthew Lillard, que faz o Steve. E a Mary Stuart Matterson, que faz a tia Jane. O elenco é ótimo. Temos bons, grandes nomes aí, famosos. Então, em questão de elenco, não tenho do que reclamar. Foi super interessante, foi muito bem executado, todas as atuações. Os efeitos especiais também funcionam super bem, né? Colocar vida nos bonequinhos e eles poderem matar, eles estarem envolvidos com os humanos. Então, acho que funcionou bem. Só que eu acho que essa história que inventaram perdeu um pouco a credibilidade do filme e a questão da falta da violência mesmo que a gente queria ver. Porque quem gosta de filme terror, quem gosta de filme slasher, quer isso, né? Quer bastante violência, bastante gore, e aqui não tem. Então, de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Five Nights at Freddy's estreia hoje nos cinemas, e para quem curte o joguinho, gosta de um filme aí que é terror, mas não é tanto, ele é um pouco mais leve, vamos dizer assim, um terror levezinho, vale a pena conferir. E a partir de agora eu vou falar um pouco do filme com spoiler para vocês, então quem não assistiu ainda, para o filme aqui nesse momento, para não pegar nenhum spoiler aí, fica por conta e risco. A história que o diretor trouxe aqui pra gente, né, contando que crianças foram assassinadas dentro do restaurante e o corpo e a alma delas ficaram presos dentro desses bonecos. Então esses bonecos só têm vida porque são essas crianças, são a alma dessas crianças que dão vida pros bonequinhos na pizzaria. Só que eu achei que perdeu um pouco a ideia aí e a questão do pai da Vanessa ser o assassino. Então ele que capturou essas crianças e a gente não sabe o porquê disso, ele simplesmente foi lá e fez. O irmãozinho também não tem notícias, né? Ele matou e pronto. Então eu acho que... E a história também da filha ser conivente com o pai. Então ela sabia, a Vanessa sabia que o pai matava, que o pai levava crianças para lá e matava também os seguranças e ela não fazia nada. E para piorar a situação, ela ainda era a polícia do local. Então ficou meio bizarra essa história, ficou meio estranha, né? Difícil de engolir, inclusive. Então eu achei que foi bem esquisito isso aí, eu não gostei dessa história que inventaram para justificar os bonequinhos, porque eles são vivos e matam. E a questão da tia, né? A qualquer custo, a tia Jane quer a guarda da Abby e ela vai e contrata 2 pessoas para tentar prejudicar o Mike e a Abby. Então, a menina, ela é a babá da Abby e o menino, eles se juntam aí para destruir. Ele dá a ideia, né, de destruir
a pizzaria, que com isso ele seria demitido. Então ele não teria condições financeiras para cuidar da menina. Mas ficou estranho também, porque assim, onde ele conheceu essa suposta babá, e parecia que eles tinham uma relação de amizade, mas não tinha. E aí eles vão para dentro do restaurante e acabam morrendo todo mundo. Então ficou essas coisas assim muito estranhas que eu achei que prejudicou bastante o filme. E eu esperava realmente um grande filme de terror, bastante slasher, bastante morte, mas infelizmente não foi isso que trouxeram pra gente. Então, pra quem gosta, assim, quem gosta do joguinho, pode ser que goste realmente do filme, pode ser que fique um pouco frustrado também, como eu fiquei, porque realmente, assim, eu acho que se ele tivesse feito uma coisa mais pra censura 18 anos aí, uma coisa mais pesada, teria ficado interessante sim. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E se você vai assistir o filme, já viu, é fã do joguinho, comentem aqui embaixo. E até a próxima!